Então, abra sua Bíblia, então, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Fica aí aberto para a gente ganhar um certo tempo, e eu vou explicar os versículos desta sessão. Está muito ruim o som aqui para mim de volta, Adriano. Está ruim aqui o som, por favor, corrija aí. E eu vou lendo e vou explicando para os irmãos, para a gente ganhar um tempo desta leitura. Nós estamos expondo já nos últimos domingos, desde o penúltimo domingo, a respeito aqui da carta do apóstolo Pedro sobre forjados pelo fogo. Ou seja, nós de fato fomos chamados por Deus e temos que passar por essas lutas, passar por essas dificuldades. A carta do apóstolo Pedro é de fato uma carta para conforto, uma carta para exortação. O propósito, de fato, dessa carta é encorajar os crentes para enfrentarem as adversidades do seu tempo. Portanto, entendo eu que essa carta é extremamente importante para nós hoje, para que nós possamos enfrentar as nossas lutas hoje, as adversidades que estão aí, e todos nós estamos sujeitos a ela. O apóstolo Pedro, para consolar aqueles crentes e para encorajar aqueles crentes, e da mesma forma consolar e nos encorajar hoje, ele começa então relembrando, confirmando, declarando a bênção da regeneração, do novo nascimento, uma das poderosas obras da Santíssima Trindade em favor dos eleitos. Ou seja, na realidade, o apóstolo Pedro vai deixar claro que a obra da regeneração é uma obra que envolveu e que envolve a Trindade como um todo, ou seja, ela é fruto da misericórdia do Pai, ela está baseada na obra do Filho e é operada na vida dos eleitos pela ação do Espírito Santo mediante a palavra. Ele deixa isso aqui claro para nós. Portanto, na visão do apóstolo Pedro, o cristão é alguém que, pela obra de Cristo, ele tem um novo status, ou seja, em Cristo ele é justificado. Agora ele não é inimigo mais, agora ele não está de costas para Deus mais, agora existe paz entre ele e Deus, um novo caminho. A Bíblia diz, o novo e vivo caminho, e ele pode então agora se achegar confiadamente, ousadamente. Esse novo status, a Bíblia chama de justificação. Justificação. Jesus não só pagou a conta, como colocou um crédito na nossa conta. Mas também o apóstolo diz aqui que o cristão, além de ter esse novo status, ele também tem uma nova vida. E nova vida na Bíblia é chamada de regeneração ou novo nascimento. Nós nascemos de novo para uma nova vida. Segundo o apóstolo aqui, o objetivo deste novo nascimento é para agora experimentarmos na prática uma nova esperança, uma esperança numa herança maravilhosa, incomparável, que segundo o apóstolo Pedro aí, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível. E diz ele que esta herança já está preparada, já está reservada para os cristãos verdadeiros, para os eleitos, nos céus, e haverá de ser revelada no último tempo. Portanto, em outras palavras, a herança do cristão é, de fato, a salvação planejada na eternidade, realizada no tempo, aguardada como recompensa futura, ou seja, a glorificação. É nestas bênçãos que o crente tem que exultar. É nestas bênçãos que o crente tem que se alegrar. É focado nessas bênçãos que nós temos que seguir em frente, enfrentando todas as lutas do dia a dia. Então, nós já temos o melhor de Deus. Nós já temos o melhor de Deus. O crente, então, ele olha para cima, ele não olha para baixo. Ele já sabe que Deus, em Cristo Jesus, já reservou esta herança imarcessível, incomparável, essa herança gloriosa, que segundo o apóstolo Paulo vai se revelar naquele último tempo.
É nessas bênçãos que nós precisamos estar bem firmados. O cristão sabe, um detalhe curioso, o cristão verdadeiro, ele sabe que as aflições desse tempo são, na realidade, provas. Provas. Ou seja, ele sabe, o cristão sabe que o ouro, antes de se tornar bonito, antes de brilhar maravilhosamente e antes de incorporar um valor maravilhoso, ele precisa ser trabalhado, provado, purificado e purificado pelo fogo. Por isso que nós somos forjados pelo fogo. É isso que Pedro nos ensina. Portanto, o cristão, ele suporta as aflições com paciência por 3 motivos. Pode anotar aí na sua Bíblia e você que está em casa pode anotar. Primeiro, porque ele sabe que as aflições têm um propósito, conforme eu acabei de dizer. Nada acontece na sua vida por acaso. O cristão verdadeiro, ele não aceita o acaso. Para ele não existe o acaso e, de fato, não existe mesmo. Não existe. Então, todas as aflições, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, não está acontecendo por acaso, porque deixaram escapar um vírus lá na China, isso, aquilo, outro. Nada. Na realidade, Deus tem um propósito nisso e o cristão sabe disso. Todas as aflições, elas têm um propósito. Segundo, ele enfrenta tudo isso porque ele sabe que no futuro haverá um acerto de contas. Quando Cristo Jesus voltar, se manifestar, aqueles que estão sendo provados e forem aprovados, a Bíblia diz que eles receberão do próprio Senhor Jesus, diz o texto lá, louvor, glória e honra, versículo 7. Então, eu enfrento as lutas desse dia, desse tempo, nós enfrentamos essas lutas porque nós sabemos que lá no futuro vai ter um acerto de contas. Ninguém vai passar incólume, ninguém vai ficar escondido, tudo virá à tona. E a Bíblia diz que Deus é justo juiz porque Ele trará à tona também as motivações do coração. Então tem muita gente que até faz alguma coisa boa, mas a motivação foi ruim, foi errada. E também naquele grande dia virão à tona, virão à luz as motivações. Então o crente enfrenta as lutas desse tempo. Primeiro, porque ele sabe que elas fazem parte do propósito eterno de Deus. Segundo, porque ele sabe que vai ter um acerto de contas no final. E sendo ele aprovado, ele vai receber do próprio Jesus louvor, glória e honra. E terceiro, ele sabe que a verdadeira herança só se manifestará no futuro, depois dessas coisas. Com a volta do Senhor Jesus, ela será revelada. E o versículo 9, então, diz aí, obteremos o fim, a finalidade, o propósito, o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Ou seja, viver eternamente com Deus. Então é por isso que nós não baixamos a cabeça. É por isso que nós seguimos em frente, olhando para o autor e consumador da fé. Agora, vamos aí para o nosso texto. Presta atenção. É exatamente por causa de tudo isso que eu acabei de dizer que o versículo 13 começa. Por isso, então observe aí na sua Bíblia e pode marcar. Por isso, nós temos aí nesse versículo 13, logo de início, uma conjunção de transição. Ou seja, a partir de agora, o apóstolo Pedro vai começar a mostrar as implicações de todas essas bênçãos que nós recebemos, de todas essas bênçãos que nos foram garantidas em Cristo Jesus, aplicadas pelo Espírito Santo, planejadas por Deus na eternidade. Então, por isso, ou por causa de tudo isso que nós já recebemos, então, como eu disse, temos aí uma conjunção de transição, cujo objetivo é mover o leitor agora para da instrução para a aplicação, ou seja, da teoria para a prática. Na realidade, a grande proposta do cristianismo é uma vida prática e não teórica.
Agora, diante de tudo isso que vocês sabem, que eu sei, o apóstolo Pedro está dizendo para os leitores deles, agora vocês já sabem o que Deus fez por vocês, chegou a hora de vocês fazerem para Deus. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito? Então ele diz, por isso, ok? Agora ele vai começar a dizer as implicações da salvação, ou seja, a indispensabilidade de vivenciar a perseverança na esperança, ou seja, a sua esperança precisa ser vista na prática. Os descrentes lá fora vão crer no Senhor Jesus quando eles observarem como é que você está enfrentando essa pandemia, como é que você está enfrentando as lutas, a escassez, a dificuldade, a adversidade. É agora. Então, é isso que Pedro estava dizendo. Os crentes lá daquela região da Ásia começavam a ser perseguidos e com bastante aflições e uma série de dificuldades, de adversidades. E ele diz, então agora chegou a hora de colocar em prática tudo isso que vocês já sabem a respeito de Deus e já receberam em Cristo Jesus. Por isso, nesse verso 13, marque aí na sua Bíblia, nós temos 4 verbos importantíssimos nesse versículo 13. Né? 4 verbos. Então, observe aí o verbo cingir, né? O segundo verbo que aparece aí, sede sóbrios, o verbo esperar, que na realidade é o principal verbo desse versículo, e está sendo trazida. 4 verbos. Como eu disse, o verbo principal é o verbo esperar. Aí está escrito esperar inteiramente. Aí a forma verbal da palavra grega para esperança, que é o que ele vem tratando desde o início. Nós fomos regenerados por uma nova esperança. Então agora você está sendo desafiado a esperar inteiramente, colocar essa esperança em prática. Por isso, agora entenda aí o versículo, cingindo o vosso entendimento. Nós temos aqui uma figura de linguagem, tirada de um contexto da vestimenta masculina daquela época. Os homens vestiam túnicas grandes e quando eles precisavam fazer alguma coisa que demandava uma agilidade maior, quando eles precisavam correr ou trabalhar um determinado trabalho, precisavam ter mais mobilidade, eles então levantavam as pontas da túnica e cingia, ou seja, amarrava a cintura com um cinto. É desse contexto que Pedro está tirando essa palavra. Né? E um detalhe interessante desta palavra que aparece aí, ela, na realidade, ele diz aí, cingindo o vosso entendimento. Então ele usa essa figura de linguagem num sentido metafórico, para expressar aqui a ideia de que devemos estar mentalmente preparados para, de fato, agora exercer a santidade, vivendo na prática a verdadeira esperança. Em outras palavras, a santidade começa nos pensamentos, começa na mente. Ele diz aí, cingindo o vosso entendimento, a vossa mente. Ou seja, chegou agora a hora de entrar em ação. A expressão aqui equivale à expressão do nosso dia, arregaçar as mangas, ou como eu disse no início do culto, apertar os cintos. Ou seja, agora vocês já sabem, a teoria já está aqui, então firmem-se nisto, para nós podermos fazer o que Deus quer que façamos. Então, com aquilo que você já tem, firme-se agora, está aí na sua mente. É isso que Pedro está dizendo. O que você pensa determina o que você vive. Né? Nós aprendemos quando estudamos a carta aos Romanos, na realidade o seu credo, ele define o seu caráter. Então firme-se naquilo que está na sua mente. Então se você tem a doutrina correta, se você está pensando corretamente, sabe agora da beleza, da grandeza destas doutrinas, chegou a hora agora de você se firmar nisso e começar a praticar.
Então, esse verbo cingir, que aparece aí, é curioso que ele aparece na língua grega no tempo passado, no auristo, e indica uma ação que antecede a ação do verbo principal. Então, o verbo principal é esperar. E, então, antes de eu esperar, precisa acontecer isso, ou seja, eu tenho que cingir o meu entendimento, eu tenho que firmar a minha doutrina. O crente verdadeiro não é vontade de Deus que ele saia por aí de peito aberto sem saber o que está fazendo, tipo piu-piu, não estou sentindo nada, nada disso. Ele precisa ter convicção. Então, antes do verbo principal, esperar inteiramente, você tem que cingir a sua mente. Na realidade, o pecado nasce aqui na mente. É aqui na mente que ele vai se gestando até ir para a prática. É exatamente isso que Tiago ensinou lá no capítulo 1. A cobiça, ela vai concebendo aqui o pecado. Então, firme-se, é isso que ele está dizendo. O segundo verbo que aparece é sede sóbrios. Tradução mais literal dele é tende autocontrole. Esse verbo pode ser entendido no sentido literal, de não seja bêbado. É assim que ele aparece em outros contextos da Bíblia. Então, é como se Pedro dizia, o crente não pode se comportar como um embriagado, como um bêbado. Mas também, esse verbo traz um sentido positivo, por outro lado, ou seja, sejam constantes, sejam perseverantes, firmes o seu pensamento, firmes em seu pensamento. Pedro usa esse verbo mais 2 vezes, pode observar na sua Bíblia, capítulo 4, verso 7, e depois no capítulo 5, verso 8. No primeiro caso, ele vai usar esse verbo para incentivar a vigilância espiritual na oração. Ou seja, ao invés de você ficar bêbado, firme-se na oração. E depois ele vai usar o verbo no sentido de vigilância espiritual contra Satanás. Ou seja, para enfrentar o inimigo, nós precisamos ser sóbrios, porque o diabo, o nosso adversário, anda de redor, rugindo como leão. Então, na realidade, é proposta de Deus que o crente seja absolutamente consciente. Em lugar nenhum na Bíblia, Deus fala, em lugar nenhum no Novo Testamento, fala de um cristianismo de pessoas bitoladas, de pessoas sem saber para onde estão indo, né, de fanáticos, nada disso. A Bíblia está falando de pessoas absolutamente conscientes. Ou seja, o entendimento está bem firmado. Então o crente verdadeiro tem que ser um profundo estudioso da palavra de Deus. Você tem que gostar de estudar a palavra de Deus. Vir apenas à igreja uma vez por semana e ler um versículo aqui e depois passar a semana inteira sem tocar em nada e ficar a semana inteira vendo o zap para lá e para cá e um monte de post e umas coisas sem nexo, você vai desagradar o Senhor, com certeza. Firme-se na palavra. Sede sóbrios. Não se comportem como mentalmente embriagados com as coisas desse mundo. Curioso, o verbo aqui agora, sede sóbrios, já vai aparecer no presente. É um particípio presente. E esse verbo aí, na construção grega, a ação dele é junta com o verbo principal. No primeiro caso, a ação tem que anteceder o verbo principal. Então você tem que se firmar antes. Mas agora, para executar essa esperança, você, junto com ela, você não pode ser bêbado. Não pode ser distraído. Não. Observe bem que o segredo do sucesso que Deus deu a Josué é não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E tenhas o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na palavra. Aqui Pedro traz a mesma ideia. Mas aparece então agora o verbo principal, esperai inteiramente. O que me chamou a atenção é a palavra inteiramente. A palavra inteiramente aqui, na realidade, ela significa com maturidade. É a palavra teléos, que nós estudamos bastante no discipulado.
né, maduros, perfeitos. É como se Pedro estivesse dizendo assim: esperai de maneira completa, de maneira perfeita, de maneira madura, sem reservas. Ou seja, a exortação aqui é uma ação decisiva. A esperança do crente não pode ser uma esperança titubeante, não pode ser, o crente não pode esperar sem saber para onde que ele está indo. Ele precisa ter essa maturidade para enfrentar essas lutas. Por isso é que na hora que vem uma adversidade dessa, Deus a usa, por exemplo, como um vento forte para soprar palha. Muitos dos que corriam conosco foram embora. Por quê? Porque não suportam. E esse é o propósito da prova. Exatamente, soprar a palha, tirar a escória. É isso que Pedro está dizendo, então. Nós precisamos esperar com maturidade, uma esperança que ele chama de esperança viva. Ou seja, uma esperança consciente, é uma realidade espiritual vital para nós. A esperança, ela de fato é vital para o crente. Não tem nada que pode consolar mais o crente do que a esperança. Se nós não tivéssemos a esperança, esse domingo nós estaríamos absolutamente desesperados em face de alguns irmãos nossos que partiram. E partiram para onde? Se nós não tivéssemos a esperança. Prestou bem atenção? Você que está me ouvindo em casa, a esperança não é algo que falaram para você de qualquer maneira e você está seguindo apenas a boiada. Não, ela tem que estar bem convicta no seu coração, na sua mente, bem amadurecida. De fato, ela tem que ser uma realidade espiritual vital. É essa atitude do cristão em relação ao futuro que mudará a sua realidade no presente. Quem aqui é do ramo da administração? Denise, você sabe que o pensamento estratégico é exatamente esse. Uma pessoa estratégica é aquela que tem uma visão do futuro no presente. O crente, Deus o colocou aqui de forma estratégica. O que realmente move o crente aqui é a sua visão do futuro. A sua visão do futuro o leva a tomar decisões agora, no presente. É por isso que nós não colocamos o nosso coração nas coisas desse mundo. É por isso que nós sabemos que o nosso tesouro está nos céus. É por isso que nós olhamos aqui com olhos generosos, não agarrados, mesquinhos, ávidos. Não, avarentos também não. É isso que Jesus ensina no Sermão do Monte. Quem tem acompanhado as orações da noite, essa semana aprendeu isso. Por isso, para o crente verdadeiro, fé e esperança são os dois lados da mesma moeda. Olha aqui para mim e presta atenção. São os dois lados da mesma moeda. Pela fé, nós nos apropriamos daquilo que Deus já fez e revelou na sua palavra. Então, pela fé, eu tomo posse daquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Está revelado na palavra. Pela esperança, o crente antecipa aquilo que Deus já fez, como está prometido nas Escrituras, mas ainda não revelou. Então, a fé me faz olhar para trás e a esperança me faz olhar para frente. Pela fé, eu tomo posse daquilo que Deus já fez, está revelado nas Escrituras. E pela esperança, eu tomo posse daquilo que Deus prometeu e vai revelar no futuro. Portanto, para nós, a esperança, ela é indispensável. Para o cristão, a base da esperança é o Cristo ressuscitado. Como nós cantamos, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida.
Então, a base da esperança do crente é, de fato, o Cristo ressuscitado. O combustível da esperança do crente são as promessas infalíveis do nosso Deus, aquelas promessas que certamente se cumprirão. E o alvo da esperança do crente está aí no finalzinho do versículo 13, né? Que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, o último verbo. E aqui esse verbo é maravilhoso, né? Está sendo trazida. Então, observe bem, não é que Jesus vai trazer, Ele já está trazendo. Sua bênção, sua herança já está pronta. E Ele está trazendo. E daqui a pouco romperá. Daqui a pouco o sol da justiça nascerá, conforme diz o profeta Zacarias. O crente tem que pensar dessa maneira. Agora vamos para os versículos 14 até 16. Estudando a Bíblia desse jeito, a gente demora muito, mas se vocês estão atentos, acompanhe aí. Do versículo 14 até o 16, nós temos uma sessão que Pedro, né, vai continuar defendendo a sua tese aí, que o novo nascimento ele exige implicações práticas. E ele vai dizer claramente aí que o resultado da nossa salvação, ou seja, o motivo pelo qual nós somos salvos, é para, primeiramente, obediência e santidade. Aqui a gente já desmistifica alguns incircuncisos, né, que dizem assim, esse negócio de predestinação é do diabo, porque o sujeito, uma vez salvo, agora ele pode meter o pé na jaca, enfiar, fazer isso, fazer aquilo, porque ele vai para o céu de qualquer maneira. Quem pensa desse jeito já está no inferno. Porque o propósito da salvação é exatamente a obediência e a santidade. É isso que ele vai dizer aqui, né? Obediência e santidade. Veja bem o versículo 14, primeira parte, diz lá claramente, como filhos, o que está escrito aí? Filhos da obediência. Ou seja, nós somos salvos, nós somos filhos da obediência, somos salvos por causa da obediência de Cristo Jesus e tomamos posse disso pela fé e fomos salvos para a obediência. Para a obediência. É exatamente isso que está claro aí, tanto no versículo 2 desse capítulo 1, quanto no versículo 22. O versículo 2 diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, o que está escrito aí? Para a obediência. E no versículo 22, ele diz lá, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e aí ele vai dizer cada vez mais a respeito da obediência. Então nós somos salvos para a obediência, por causa da obediência. E Pedro então vai dizer que em virtude disso nós somos filhos obedientes. É exatamente a obediência que vai diferenciar o crente do não crente. Porque o crente, a Bíblia vai dizer que ele é filho da obediência para a obediência. Portanto, é um filho obediente. Mas o descrente, a Bíblia vai dizer que ele é filho da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 12. Então, quer saber se você é predestinado, se você é salvo? Observe aí como é que é a sua alegria de obedecer à palavra de Deus. Se você não tem prazer em obedecer à palavra de Deus, você não é. Com certeza. Então está aí uma maneira de se descobrir. Mas o texto continua dizendo, por causa dessa obediência, olha o que diz o versículo 14, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Palavra que Pedro vai usar aí para não vos amoldeis, né? Ele vai deixar, essa palavra só vai aparecer em mais um lugar no Novo Testamento, exatamente em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, é a mesma palavra. Não vos amoldeis significa não entrem nessa forma, ou seja, não use as coisas desse mundo ou aquilo que vocês faziam antes como padrão. Não entrem neste padrão.
Então ele vai dizer aqui que nós fomos salvos para a obediência e obedecendo ao Senhor, nós vamos viver agora em santidade. Ou seja, não vamos mais ter como padrão aquilo que nós fazíamos antes. Ele diz aí, tinham anteriormente na vossa ignorância. Ignorância de quê? Ignorância de Deus, do conhecimento de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. Então, naquela época, andávamos ignorantes, ou seja, longe dos caminhos do Senhor. Agora que nós conhecemos o caminho do Senhor, nós não vamos usar mais aquilo como padrão. Portanto, realmente o que Pedro está dizendo, olha, não tem lógica você dizer que é salvo e continuar entrando no padrão que tinha anteriormente. Absolutamente não tem lógica. Não tem lógica. Então, não vos amoldeis, ou seja, não entrem nessa forma. Não tome como padrão as paixões que vocês tinham antes, no tempo da ignorância. Agora vamos para o verso 15. Agora ele vai mostrar um contraste. Pelo contrário. Então, olha aí. Não façam isso. Pelo contrário, o que nós temos que fazer? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós outros, né? Vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, ao contrário daquilo, nós temos que entrar agora na forma de Deus. O nosso padrão agora é Deus. Então, ele vai deixar claro aqui que nós, pelo fato de termos sido regenerados, nós somos agora nova criatura. E aquelas coisas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. A vida de pecado, marcada pela ignorância. Agora, a vida de santidade é marcada pelo conhecimento de Deus, e é assim que nós precisamos viver. Segundo é santo aquele que vos chamou. E aqui tem um detalhe curioso. Chamou, marca aí na sua Bíblia, né? Aquele que vos chamou. Aqui tem realmente um detalhe interessante. Quando o apóstolo Pedro menciona a questão do chamado, ele menciona aqui e mais em 4 lugares aí na sua carta. Tá? No versículo 9 do capítulo 2, ele vai dizer claramente aí no versículo 9, que Deus nos chamou. Ele diz lá, né, nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É a mesma palavra. Depois, no versículo 21 do capítulo 2, aparece aí também, né? Porquanto para isto fostes chamados. E aí a voz é passiva, né? E daqui a pouco eu explico isso rapidinho. Mas ele usa de novo a mesma palavra no capítulo 3, no versículo 9. Observe aí, né? Ele diz lá, para isto mesmo fostes chamados. Da mesma maneira do versículo 21, capítulo 2. E por último, ele vai usar a palavra novamente no capítulo 5, verso 10. Marque aí, 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai usar esse verbo para deixar claro para todos nós aqui, aqueles que estão nos escutando. Primeiramente, todos os 5 vezes que ele usou isso aqui, esse verbo, ele usou no tempo passado concluído. Todos eles aqui, cada verbo aqui está no tempo auristo. Ou seja, isso aqui aconteceu na eternidade. Então, o que Pedro está querendo dizer? Que o nosso chamado aconteceu na eternidade. Na eternidade. Segundo, ele vai deixar claro aí que o nosso chamado, por ter acontecido na eternidade, não dependeu de nós. Então, ele não te chamou por causa de você. Ele te chamou por causa dele, por causa dos propósitos dele. Então, aconteceu na eternidade, né? Então, não dependeu de nós, não dependeu dos leitores de Pedro. Foi uma obra exclusiva da graça de Deus. É por isso que a gente sempre diz, a salvação é coisa de Deus, não é coisa de homens. Qualquer coisa que o homem fizer, pode fazer missa de 7º dia, o que for, que não vai resolver. Não vai resolver. Na realidade, é Deus. A salvação depende exclusivamente de Deus. É monérgica.
exclusivamente de Deus. Aconteceu na eternidade, sem depender de mim, pela vontade dEle. Exclusivamente dEle. Mais outra coisa que aparece aqui, e esta vontade, esta salvação, ela foi eficaz. E a prova da eficácia desse chamado era exatamente os crentes para os quais ele estava escrevendo. Em outras palavras, você é a prova de que esse chamado é eficaz. Ele está dizendo isso. Mas por último, vai dizendo, por causa desse chamado, né, nós fomos chamados para viver com Deus e para sermos como Ele é. Para vivermos com Deus e para sermos como Ele é. Então, a santidade, na visão do apóstolo Pedro, ela tem a sua base no chamado de Deus. No chamado de Deus. Nós somos chamados por Ele para sermos santos. Ela tem a sua base no ser de Deus, porque Ele é santo. E ela tem a sua base na palavra de Deus. Ele disse, sede santos. Mas tem um detalhe curioso também. Então, na visão de Pedro, ser santo, certo? É, na realidade, um propósito. Ser santo é um propósito. Nós fomos chamados para ser santo. Qual é o propósito da sua salvação? Ser santo. Então você pode viver aí de qualquer maneira? Se você está vivendo de qualquer maneira, lamento te dizer que você, de fato, não foi salvo. Fomos chamados para ser santos, né? É uma ordem. Então, além de ser um propósito, é uma ordem. Sede santos. E por último, é uma necessidade. Se Deus é santo, não tem como eu ter um relacionamento com Ele se eu não for santo. Por isso é que antes de ser regenerado, eu não podia ter relacionamento com Deus. Antes de ser regenerado, eu estava longe, morto nos meus delitos e pecados. Porque para relacionar com Deus santo, eu preciso ser santo. Então a santidade, ela não é simplesmente, não é somente o propósito e uma ordem, ela é também uma necessidade. Eu preciso ser santo para ter comunhão com meu Pai, com meu Deus. É isso que a palavra nos diz. E para encerrar essa sessão, e eu quero encerrar também a mensagem de hoje, com o versículo 16, que ele diz aí, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Pedro, então, encerra essa sessão citando Levíticos, capítulo 11, versículo 44 e 45. Para quê? Para dizer que tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a santidade de Deus é, de fato, a forma para todo o seu povo. Ou seja, Deus está exigindo santidade porque Ele é santo. É isso que Pedro está dizendo para nós. A base da exigência de Deus é o próprio Deus. Então, a santidade é uma ordem de Deus e o padrão é Ele próprio. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, hoje, nós podemos ver duas implicações do novo nascimento. Duas implicações práticas. Então, agora você aperte o cinto, tudo aquilo que você já aprendeu tem que estar bem claro na sua mente para você vivenciar essa esperança, ou seja, esta salvação. Na prática, você precisa ser obediente e na prática precisa buscar a santidade. As duas primeiras implicações da salvação. Santidade e obediência. Obediência e santidade. Feche os seus olhos, faça a sua oração. E que a palavra de Deus tenha edificado o seu coração. Tenha te dado hoje, que era o propósito original, encorajamento. Encorajamento para você enfrentar as lutas desse tempo. Então, pela fé, você já tomou posse daquilo que em Cristo conquistou e agora, pela esperança, você aguarda aquilo que Ele está trazendo. Essa é a verdade. E assim nós podemos enfrentar as lutas do nosso tempo.